estudante, seja bem-vindo a esta aula que faz parte das atividades curriculares complementares, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias. Sou o professor Leonan Rodrigues, de História. Está aqui conosco, nesta aula, a intérprete de Libras, Tei. E juntos vamos trocar ideias e você que está nos assistindo, pegue papel e caneta para a nossa aula. O nosso conteúdo hoje, nesta aula, é Desigualdade, Exclusão e Cidadania, a escravidão africana no Brasil, dominação e resistência. É uma temática muito importante para nós compreendermos alguns aspectos da nossa sociedade contemporânea, do nosso hoje. Entendermos por que nós temos, por exemplo, um preconceito racial tão forte que está na nossa sociedade brasileira. Entender por que nós temos muitos casos de racismo, tanto institucional como racismo mesmo entre duas pessoas. Isso é importante para que a gente possa entender que isso não é de hoje, não é de agora. Ela está dentro da fundação deste país, da Constituição deste país, lá do período colonial. Então é isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, e aí a nossa temática é a diáspora africana, os povos africanos na época moderna. Então é importante entender logo o que seria essa diáspora. A diáspora é uma saída, e uma saída não amistosa, não amigável, uma saída forçada do continente africano. Então os africanos que lá estavam foram forçadamente retirados de lá. Ninguém foi convidado a sair, não recebeu um bilhete, uma passagem para viajar. Não, eles foram retirados, arrancados do seu território, e por isso é essa diáspora africana. Bom, e esses povos, dentro da época moderna, além da África ser o berço da humanidade, ou seja, desde os tempos mais antigos, que possuíam reinos, impérios, cidades-estados e rotas comerciais, é interessante entender que lá não era a terra de ninguém, ou seja, lá não estava simplesmente cheio, como costumeiramente alguns tentam dizer, que a África era muito selvagem, que as pessoas viviam em tribos. Não, as pessoas viviam lá em cidades-estados, em impérios, em reinos ricos. O ouro circulava, o marfim circulava, muitas especiarias circulavam naquele continente. Mas, mesmo assim, principalmente os europeus, atrás dessas especiarias, atrás desse ouro, atrás de desmontar esses reinos que lá estavam, começaram um processo de dominação. E isso acontece principalmente com a expansão portuguesa para a África, lá no século XV, que vai ocupar alguns territórios islâmicos, principalmente no norte do continente. Então, esses territórios foram conquistados pelos portugueses. E aí alguém vai dizer o seguinte, olha, mas eu vi em algum lugar, eu ouvi na internet, eu li, ou assisti algum vídeo que dizia que lá existia, por exemplo, já escravidão, dentro do processo mesmo, entre esses reinos africanos. Bom, existia uma conotação diferenciada, nós vamos ver isso nesta aula. Mas os portugueses, eles chegam a estes reinos, começam a trazer maior rivalidade entre esses reinos para que ele pudesse, então, dominar. Aquela ideia mesmo de enfraquecer para dominar. E isso aconteceu de forma muito latente no século XV, quando os portugueses, principalmente ao norte da África, começaram, então, a dominar. Vamos para frente da nossa aula. Então, a escravidão na África. É importante compreender como é que essa escravidão se dava, para a gente entender que ela é diferente da escravização que acontece aqui no período colonial no Brasil, a partir aí de 1530, a partir de 1600, quando vão chegar uma leva grandiosa de pessoas africanas que vão ser escravizadas aqui na colônia brasileira. Então, primeiro, a escravidão na África eram os prisioneiros de guerra. Então, você tinha também uma outra modalidade, que era um recurso para pagamento de dívidas, e também uma punição por crimes graves. Então, olha só, nós temos três condicionantes para que aquele sujeito pudesse ser escravizado na África. Ou ele era um prisioneiro de guerra, ou ele era por conta de pagamento de dívidas, ou porque ele cometeu um crime e então ia ser pago esse crime a partir da sua escravização. Então, eram esses três momentos que existiam de escravização. Assim como existia no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, em todo o mundo antigo, o escravo ele fazia parte dessas sociedades. E fazia também, claro, parte dessa sociedade africana. Só que existiam esses três pontos aí
que eu acabei de citar, que eram aquilo de condição para que alguém pudesse ser escravizado. Fora isso, não existia. Agora os portugueses chegam, né? E aí esse processo de escravização que os europeus fizeram e que trouxeram aí um desequilíbrio na cultura e na economia dos povos africanos é a mercantilização, é tornar o sujeito a partir então de uma coisa. Ele vira um objeto na qual você vai então comercializar. E é um objeto, é como se você comercializasse um animal, como se você vendesse um boi, ou como se você um cavalo, ou qualquer outro animal. Vejam a dinâmica e a perversidade que você tem dentro desse processo. Por isso é que os europeus, ao chegarem no continente africano, eles desequilibraram a cultura, eles desequilibraram a economia africana. Por isso, entende-se muito claramente, não só no século XV, século XVI, principalmente notadamente no século XVI, mas depois no século XIX, o que é o continente africano hoje. Que as pessoas leiam esse continente quanto pobreza, atraso, mas precisa olhar para a história, precisa olhar para trás para entender por que e como ele chegou a esse ponto que nós vimos hoje, ok? Bom, e aí, dentro desse processo, né, calcula-se que mais de 12 milhões de africanos vieram para a América. E as cicatrizes do sistema escravista, elas são irreparáveis. As dívidas sociais dos descendentes não podem ser calculadas. 12 milhões saíram do continente africano forçadamente em navios negreiros, insalubres. Muitos deles não chegaram a atravessar o Atlântico, não chegaram à América, não chegaram no Brasil, não chegaram nos portos que desembarcavam, seja no Rio de Janeiro, seja em Salvador, seja em Pernambuco. Eles não desceram lá, eles ficaram no meio do caminho, foram jogados ao mar. Exatamente porque morriam e eles tinham que jogar ao mar, porque senão poderia ter uma doença infecto-contagiosa e matar toda a carga, como era assim falado naquela ocasião. Então você jogava ao mar. Então eles eram jogados, como quem joga, né, qualquer animal, qualquer coisa que não sirva mais. Vejam a perversidade, por isso que não se pode calcular os danos, que é esse processo que durou muito mais de 3 séculos e que até hoje nós temos as feridas abertas dentro desse processo e principalmente na sociedade brasileira, que a gente vê todos os dias nos noticiários, a gente vê aí na exposição de filmes, de novelas, de séries, né, colocando essa temática, né, em relação ao preconceito racial no nosso país. Bom, e aí nós temos aqui algumas rotas desse tráfico. Porque o tráfico negreiro, né, ou seja, a escravidão africana, ela muda de sentido. De preso de guerra, ele passou a ser mercadoria a ser negociada. Marque muito bem isso, gente. Você tinha aquelas três condicionantes que faziam com que alguém pudesse ser escravizado no continente africano. Então ele passou de prisioneiro de guerra, de dívida, ou porque cometeu algum crime, para ser mercadoria, para ser negociado. E aqui no mapa nós temos algumas rotas, né, que foram do tráfico negreiro. Então as que saíam ali de Cabo Verde, São Jorge das Minas, aqui de Luanda, de Benguela, de Moçambique, né, um pouco mais aí já no Oceano Índico você também tem outras rotas que iam para a Ásia, que iam para Constantinopla, ou seja, que iam para a própria Europa e para a América, principalmente os principais, né, espaços, territórios africanos que saíram pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil, e ali de Cabo Verde, toda a costa norte, noroeste ali da África, é que vai sair para cá. Então você tem desde a América do Norte, América Central e América do Sul, a presença de pessoas, de africanos que vieram de África para serem escravizados aqui. Isso por conta do tráfico negreiro. Então olha a importância de entendermos como é que se deu esse processo. Então passou a ser lucrativo, passou a ser um comércio legalizado judicialmente, politicamente e religiosamente. Por quê? Porque a igreja dizia o seguinte, olha, realmente, esses africanos, eles não têm alma. Então eles não são pessoas, eles são objetos e podem ser comercializados. Diferentemente dos indígenas. Não, eles têm alma, mas eles são como crianças. Eles precisam ser catequizados, eles precisam ser ensinados como se comportar na civilização. Então observe, mas para o negro africano, não, ele não tem alma. Então ele é coisa, então ele pode ser negociado. Então havia o aval desse tráfico negreiro
politicamente dos estados, havia socialmente, havia religiosamente. E claro, gente, ter um escravizado no seu domínio era muito caro, não era barato. Estima-se, por exemplo, que era como se hoje nós tivéssemos uma casa, sei lá, de sobrado aí, uma boa avenida, uma boa localização, e você tinha que ter esse valor para comprar um escravizado. Então não era barato. Então esse tráfico, ele alimentou economicamente a colônia brasileira. Não era só o açúcar produzido aqui ou a mineração logo depois. A escravização, o tráfico negreiro encheu os cofres de Portugal, encheu os cofres desses ditos, né, comerciantes, mas que eram os traficantes de escravizados. Então, o tráfico negreiro, é importante destacar que o local de onde os africanos foram transportados não estava diretamente ligado à sua origem étnica. Eram muitas vezes capturados em regiões mais distantes, longe dos postos do embarque. Quem diz isso para a gente é o Jaime Pinsky, em 1988. Então, assim, a gente pensar que, não, eu chego lá, naquela região, convido alguém para embarcar no navio e essa pessoa então embarca. Não, não existia isso. Eles eram capturados mais para o interior do continente e levados para os portos. Existia dentro de algum desses portos uma árvore, e essa árvore simbolizava a memória deles. E eles davam 7 voltas nessa árvore, ao redor dessa árvore, para que a sua memória pudesse ser preservada. Era um ritual utilizado por esses escravizados. Então eles chegam aqui, por exemplo, na colônia brasileira, a partir de um longo caminho, porque não era fácil vir da África para cá, no Oceano Atlântico, atravessar era perigoso, muitos morreram, muitos navios afundaram de fato, e muitos foram, de fato, chegaram ao óbito por doenças, ou também até mesmo pelo próprio naufrágio, mas era difícil chegar aqui. E aqueles que chegavam, claro, iam para Lida, iam para as fazendas, iam de fato serem colocados no trabalho muito pesado. É tanto que aquele que chegava um pouquinho mais de longe de idade, ele não chegava até 30 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Então, essa origem étnica não dá para se precisar, porque eles eram capturados em regiões mais internas. E aqui, gente, nós temos então o projeto mercantilista, que vai colocar esse escravizado desse processo. Então, você tem, dentro do projeto mercantilista de Portugal, a agricultura colonial, e aí você tem um ponto, que é a inadequação do trabalho livre. Os indígenas, né, eles de fato não foram, claro, propícios a essa lógica econômica. E por isso você tem um extermínio indígena e uma demanda por mão de obra. Então, olha só, o que vai ser aliado aí nesse sentido? Você tem um problema de mão de obra aqui, dentro do projeto mercantilista de Portugal, na exploração do território brasileiro, e aí você precisa dessa mão de obra, principalmente para a produção da cana-de-açúcar, que é o primeiro produto de exportação da colônia brasileira. Então, como você precisa dessa mão de obra, você então alia 2 coisas. O valor que era garantido pelo tráfico negreiro e a mão de obra do escravizado vindo de África para trabalhar nos canaviais. Não só nos canaviais, porque existiam também as outras demandas internas do engenho, desde a própria construção desse engenho, mas da operacionalização desse engenho. E existiam muitos desses, que eram metalúrgicos, que vinham de África para cá e que aqui, então, executavam essas suas tarefas. Então, observe, né, que essa inadequação do trabalho livre, do extermínio do indígena, levou a demanda por mão de obra, dentro desse projeto mercantilista. Bom, e a utilização, então, dos escravizados da economia colonial. Então, os primeiros africanos chegaram ao Brasil no início do século XVI, trazidos pelos portugueses, para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar. Mas também foram utilizados nas minas de ouro, diamantes, em Minas Gerais, no cultivo do tabaco no Nordeste brasileiro e na construção civil das grandes cidades coloniais. Então, veja a diversificação que este africano, ao chegar e ser escravizado no território brasileiro, era utilizado. Não era só para cana-de-açúcar, era utilizado também para as construções nas cidades, para a mineração. Um escravizado para a mineração tinha um preço altíssimo, porque ele já havia a técnica. E observe uma coisa, gente, se ele tem essa técnica, é porque lá em África ele já trabalhava com ela. Ele já trabalhava, por exemplo, com a mineração, com a construção civil, trabalhava também com a construção de engenhos, ou seja, era uma mão de obra especializada, não é só um braço forte para enxada, para arrancar a cana do chão e levar, não. Era algo também especializado. Então, esse negro que sai de África, que é escravizado no Brasil, ele vai exatamente trabalhar nesses
termos, tanto no engenho de açúcar, mas também nas minas e na construção civil das grandes cidades. Bom, aí nós temos um processo, claro, de resistência, né? Então, os registros evidenciam que escapar e se refugiar em quilombos não eram as únicas maneiras de resistência dos negros contra o processo de escravidão. Rebeliões, assassinatos, suicídios e revoltas eram organizadas também, foram organizadas, né, dentro da escravidão no Brasil. Então, olha só, ele não chegava aqui e simplesmente ficava, aceitava tudo que era imposto a ele. Não, ele tinha resistência. E não era só fugir, porque nós logo conhecemos os quilombos. Então, acreditamos que somente era o espaço de resistência. Não, o suicídio, né, tirar a própria vida também era uma forma de resistência. As revoltas que aconteceram naquele período eram uma resistência. O não trabalho, tentar fazer com que ali as coisas quebrassem. Tudo isso era uma forma de resistência. Nós não podemos acreditar que eles estavam ali, né, cientes do que estava acontecendo e concordando, de forma nenhuma. Eles resistiam, sim, a todo esse processo de escravização. Então, eram as formas, as variadas formas que ocorreram dentro desse momento de escravização, né, no Brasil dos povos africanos. Bom, e aí nós vamos para o nosso exercício. Então, somente para nós fixarmos, né, nós tivemos, né, vários povos negros de África que vieram para o Brasil forçadamente para que aqui pudesse ser utilizada a sua mão de obra dentro das várias especialidades, principalmente na produção da cana-de-açúcar. Não saíram, né, de fato, de uma relação étnica de algum povo específico que foi escravizado. Todos foram, inclusive aqueles que estavam mais para dentro do território africano. Então, naqueles estimados 12 milhões que vieram, né, muitos deles ficaram pelo meio do caminho. Os que chegavam aqui eram comercializados. E haviam vários, né, portos dentro do litoral brasileiro que havia comercialização de escravizados. E eles eram caros. Era uma carga, como eles eram chamados, caro. E tanto politicamente como religiosamente, socialmente, isso era tido enquanto certo, correto, legal e legítimo. Então, a escravização de africanos no Brasil, ela foi assinada por várias instituições naquele momento. E era rentável, não só a utilização da mão de obra, mas também, né, o tráfico negreiro. Bom, vamos para o nosso exercício. É uma questão da Universidade de São Paulo, né, em 2009, diz assim: o uso do trabalho escravo de africanos na América colonial representou para setores das colônias e das metrópoles, respectivamente. Então, ele está falando aqui do uso do trabalho, né, desses africanos que foram escravizados aqui. Ele está perguntando o que representou. Tá? Vamos para as alternativas. Letra A: o aumento do lucro na produção agrícola e a concentração de capital por meio dos ganhos com o tráfico. Letra B: a aceitação passiva pelos africanos da condição de escravos e o controle absoluto da circulação de mercadorias. Letra C: o desconhecimento pelos escravos das novas terras, dificultando as fugas e a maior especialização da mão de obra. A letra D: a substituição da mão de obra indígena e a semelhança com as relações de trabalho então existentes na Europa. Letra E: o repovoamento de áreas cujas populações originais foram dizimadas e o controle militar do Atlântico. Então, logo nós temos duas alternativas aí que nós lemos que elas, de fato, diferem, né? Como eles não fugiram, fugiram. Tá? Trouxe prejuízo? Não trouxe, foi muita lucratividade. Vamos ver, então, a resposta correta. A resposta correta é a letra A: o aumento do lucro na produção agrícola e a concentração de capital por meio dos ganhos com o tráfico. Não esqueçam isso, gente. De fato, houve um ganho, porque você traz uma mão de obra escrava, não se pagava salário, não se pagava nada, o custo mínimo, porque eles mesmos plantavam aquilo que comiam, e também um tráfico negreiro que traz também muita lucratividade. Ok? Então, nossa aula termina por aqui. Não esqueçam de acessar as atividades curriculares, né? O plano de estudo para mais informações e acompanhe a plataforma Gonçalves Dias, siga a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, no YouTube, né? Deixe seu like, acione o sininho lá
para as notificações, tá ok? Bons estudos e até a próxima!